E aí, galerinha, eu me chamo Brenda, sou uma das colaboradoras aí do cursinho de redação para o Enem, né? Projeto de extensão da UESFECLI. Então, vamos aqui começar com nossa aula de concordância nominal, tá? Para começar, o que é concordância nominal? Então, vamos ler aí o que está escrito no slide, né? A concordância nominal se ocupa da relação entre nomes, ou seja, entre as classes de palavras que compõem o chamado grupo nominal, substantivo, adjetivo, pronomes, artigos e numerais. Então, a concordância nominal vai fazer o quê? Com que eles estejam harmonicamente, né, no sentido gramatical, harmonicamente ligados, certo? Então, a gente tem algumas regrinhas básicas para essa concordância que a gente vai ver agora. Temos a regra geral. A regra geral é que esse grupo inteiro vai estar em volta do substantivo, certo? O substantivo vai ser o principal. Então, o substantivo vai estar no singular. O restante do grupo nominal vai estar concordando em gênero e número com esse substantivo. Então, vamos ler aí a primeira regrinha geral, que diz que, adjetivos, artigos, pronomes e numerais adjetivos são flexionados de modo a concordar em gênero e número com o substantivo que constitui o núcleo do grupo, certo? Então, o substantivo vai ser o núcleo e os demais nomes, né, estarão concordando com esse substantivo. Então, vamos ver o exemplo aí, né? Que pintura bonita. Aí, pintadinho de amarelo vai ter o substantivo, pintado de azul, bonita, adjetivo, e ambos estarão concordando em gênero e número, certo? Eu não poderia falar que pintura bonito ou que pintura bonitas. Poderia? Não, não poderia. Eu poderia o quê? Colocar o substantivo no plural, se ele viesse no plural, e ele estaria concordando com o adjetivo, certo? Vamos colocar aí se tivesse um artigo. O pintor bonito. O pintor bonito. Bonito, adjetivo, está concordando com pintor. O artigo está concordando com pintor, certo? Se fosse pintora, o artigo ficaria a pintora bonito? Não, errado. A pintora bonita. Muito simples, né? Muito simples essa regrinha. A regra de concordância também se estende às relações do sujeito e do objeto direto, com seus respectivos predicados, uma vez que estes são determinantes daquele. Então, o predicado, né, e o objeto direto vai estar concordando com esse sujeito. O chefe saiu satisfeito. Satisfeito está concordando com o quê? Com o chefe, né? O artigo está concordando com o chefe. Se fosse a atriz saiu satisfeita, certo? Atriz, mudando o substantivo, se muda o artigo e o predicado vai ficar o quê? Vai ficar no gênero feminino, certo? Adjetivo pós-posto a vários substantivos. O que isso quer dizer? Quando o adjetivo vem depois de mais de um substantivo. 2 ou 3 substantivos. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a primeira regrinha aí, da letra A, né? Se os substantivos têm o mesmo gênero, ou seja, se ambos os substantivos que estão na frase são femininos, eles vão concordar com o último substantivo ou ir para o plural. Então, eles têm o mesmo gênero. Então, ele vai concordar com esse último substantivo ou ir para o plural. Então, vamos lá. No vilarejo havia uma praça e uma igreja. Por que que aí a antiga está concordando, né? Porque são ambas do mesmo gênero. Então, está concordando aí com o último, né? Em gênero e número, certo? Essa primeira frase está concordando em gênero e número. Por quê? Porque ele está dizendo que a praça, aí dá para se entender que a praça não é antiga, né? Mas ele deixa entendido que a igreja é antiga. E esse antiga está se relacionando à igreja. Já na segunda proposição aí, no vilarejo havia uma praça e uma igreja antigas. Então, antigas já está no plural, porque ele está concordando com o quê? Com os dois substantivos, praça e igreja, certo? Mesmo gênero vai concordar com o último, né?
se na frase você for enfatizar que enfatizar esse adjetivo a esse último substantivo, vai ficar o quê? No singular, concordando com o último, ou ele vai ficar no plural, concordando com ambos, certo? Então, vamos lá. Os substantivos de gêneros diferentes, como é que a gente vai fazer? O adjetivo pode concordar com o último substantivo ou ir para o masculino plural. Então, aí nessa primeira, o adjetivo pode concordar com o último substantivo, ok também. Se você estiver especificando para esse último substantivo, né, o adjetivo, então ele vai concordar com esse último. Então, vamos lá. No vilarejo havia um prédio e uma igreja antiga. Por quê? Porque a igreja que era antiga, né? Se fosse assim, no vilarejo havia uma igreja e um prédio antigo, certo? Vai estar concordando com o último substantivo. Já na segunda frase que nós temos aí, no vilarejo havia um prédio e uma igreja antigos. Faltou aí um S, tá, pessoal? Faltou aí um S. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Um instante. Vou botar aqui, não tão bonito, né? Mas horrível, né, gente? Muito feio, mas é isso. No vilarejo havia um prédio e uma igreja antigos. Ou seja, se eles forem de gêneros diferentes, né? E ele for concordar com os dois núcleos do substantivo, se ele estiver especificando esses dois núcleos, ele vai para o plural, né? Mesmo que a última palavra esteja no singular, ele vai para o masculino plural, certo? Ai, meu Deus. Peraí, gente, tô apanhando aqui um pouquinho. Adjetivo anteposto a vários substantivos. Então, vamos lá. O que é anteposto? Pós-posto vem depois, né? Do substantivo. Então, o adjetivo vai ver o quê? Vai vir antes de vários substantivos, o adjetivo. Então, o adjetivo concorda, por norma, com o substantivo mais próximo. Então, o adjetivo, você não escolheu bom lugar e hora para contar tudo. Na segunda frase, você não escolheu boa hora e lugar para contar tudo. Então, temos aí o adjetivo pintadinho de azul e o substantivo pintadinho de amarelo. Então, bom está concordando com lugar, porque lugar está vindo antes, né? Está vindo primeiro, está vindo mais próximo dele. E na segunda frase, foi invertido, né? O lugar foi para depois, a hora foi para antes, e o bom virou boa e concordou com o hora, certo? Quando o adjetivo anteposto for um predicativo do sujeito ou do objeto, poderá concordar com o substantivo mais próximo ou ir para o plural. Então, o que seria o predicativo? Predicativo quando o predicado dá qualidade ao sujeito, certo? Então, vamos lá. Estava deserta a vila, a casa e o templo. Então, deserta está vindo antes, certo? Deserta está vindo antes e está dizendo o quê? Que estava deserta a vila, a casa e o templo. Já está dizendo, veio antes e está dizendo que todas essas três estariam desertas. Se viesse no plural, né, esse predicativo, ele seria estavam desertos, vila, casa e templo. O substantivo fica do mesmo jeito. O que irá mudar é o verbo, né, que irá para o plural. E o nome desertos, né? Substantivos e vários adjetivos. O substantivo determinado pelo artigo fica no singular e repete-se o artigo a partir do segundo adjetivo, já que ocorre a elipse do substantivo. Então, é isso. Ó. O produto conquistou o mercado europeu e o americano. Então, tá aí. O substantivo está no singular, você só vai repetir esse artigo de novo no segundo adjetivo, certo? Na letra B, o substantivo vai para o plural e não se repete o artigo antes de cada adjetivo. Então, vamos lá. O produto conquistou os mercados europeu e americanos.
Então, não é os mercados europeu e os americanos, não. Os mercados europeu e americano, né? Porque o substantivo está no plural. Substantivo no plural, o adjetivo vai permanecer como ele estava, né? Então, vamos relembrar. Substantivo no singular. Você vai repetir o artigo no último adjetivo. Substantivo no plural, você vai apenas repetir sem o artigo, né? Não vai repetir, vai só manter o adjetivo. Bom, então espero que todo mundo tenha entendido. Ainda existem alguns outros casos que eu vou trazer no segundo vídeo. Por eles serem mais específicos, eu precisaria de um vídeo maior para estar fazendo. Mas enquanto isso, vamos dar aqui uma relembrada rápida, né? Regra geral. Todos os nomes, né? Todos aqueles pertencentes ao grupo nominal vão concordar com o substantivo, né? Em gênero e número. Então, substantivo que vai mandar. Se o substantivo for plural, se o substantivo for plural ou singular, ou do gênero masculino ou feminino, o restante que se adapte, o restante que lute, né? O adjetivo vai ficar da mesma forma que o substantivo irá ficar. O predicativo vai sempre concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o predicativo vai estar no singular, certo? Adjetivo pós-posto a vários substantivos. Substantivo do mesmo gênero vai concordar com o último, né? No caso, em número, né? Com o último. Ou vai para o plural. Ele vai para o plural quando ele estiver falando sobre esses dois núcleos de substantivo e não apenas do último, ok? Só contextualizando. O substantivo, quando eles estiverem em gêneros diferentes, ele vai ficar, né, concordando com o último ou vai para o masculino plural, certo? Se for para ele concordar com os dois. Se ele for específico do último, vai concordar com o último em gênero e número. Adjetivo anteposto a vários substantivos. Se o adjetivo vem antes, né, de vários substantivos, ele vai, aqui na primeira, concordar com o mais próximo. Se o substantivo mais próximo do adjetivo for feminino, né, o adjetivo vai ser feminino, certo? Se for plural, o adjetivo vai ser plural, certo? E aí embaixo, né, nós temos dois exemplos. Quando o adjetivo anteposto for um predicativo, o substantivo irá para o plural, certo? Ele pode... Quando ele for um predicativo, ele vai concordar com o mais próximo ou ir para o plural, certo? Então, tá aí. Estava deserta a vila, a casa e o templo, mas pode também ser estavam desertos, vila, casa e templo. Por que desertos e não desertas? Porque templo é masculino. Um substantivo e vários adjetivos. Esse é muito simples. Substantivo está no singular, certo? Você vai repetir o artigo no último adjetivo. Se ele estiver no plural, não repete, deixa simplesinho no singular lá, ó. O produto conquistou os mercados europeu e americano. E é isso, fechou? Obrigada a todos que assistirem. Curtam, né? Aí, não sei, não sou YouTube, mas curta, se inscreva no canal e até a próxima aula.